paz, amados irmãos e amigos. Nós estamos aqui mais uma vez e esta noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Quero falar hoje sobre resiliência. Resiliência é uma palavra bonita, né? Mas é um desafio para todos nós. Já de início, dizer que resiliência não fala da pessoa perfeita. Fala da pessoa que alcança a capacidade de lidar com situações difíceis e pessoas difíceis. Então a resiliência ela é muito importante. Nós precisamos cada dia aprender a resiliência. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas a verdade é que todos nós precisamos sermos resilientes. Todos nós precisamos aprender um pouco a ser resiliente. E eu quero então compartilhar com você hoje essa palavra, uma palavra importante para o seu coração, uma palavra importante para o seu casamento, uma palavra importante para os seus relacionamentos, uma palavra importante para o seu campo de trabalho, né, onde a empresa onde você trabalha. Ou seja, em todo o tempo na sua vida, a resiliência é importante quando você consegue exercê-la, quando você consegue viver essa palavra incrível, desafiadora, né, mas que é tão importante na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Como seres humanos, como pessoas que todos os dias estão desafiadas a serem melhores. Todo dia nós somos desafiados a depender da misericórdia de Deus. Todos os dias nós somos desafiados a andar a segunda milha com as pessoas. Todos os dias nós somos desafiados a perdoar as pessoas, a dar uma nova chance, a recomeçar outra vez, né? Então, a palavra de hoje é para você, né? A resiliência. Eu quero pegar um texto pequeno, um versículo para falar sobre isso, para ter como base a resiliência, porque eu quero falar sobre a resiliência numa visão bíblica, né? Pensando em personagens bíblicos, pensando no contexto bíblico, que é claro aplicável também no dia a dia do mundo secular, aplicado na vida de qualquer pessoa, né? Mas é importante pegar um contexto bíblico, porque a gente vai ver situações e pessoas incrivelmente difíceis e as pessoas foram capazes de serem resilientes e vencerem e passarem por aquela situação. Você também vai passar, quem sabe está passando por lutas, dificuldades e não está conseguindo sair dessa situação, não está conseguindo vencer, superar, permanecer, firmar propósitos, talvez porque falta um pouco de resiliência na sua vida, né, em nossas vidas. O versículo que eu quero pegar nesta noite e compartilhar com você é um versículo pequeno, muito famoso, conhecido, que é Filipenses, a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer essa frase, esse versículo aí com você na sua casa, onde você está? Não sei o que você está passando, talvez está passando por um desafio muito grande, talvez está com dificuldade de vencer alguma coisa na sua vida, mas Paulo disse com toda a fé e coragem, com todo otimismo, dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é interessante que esse versículo está no contexto onde ele vai compartilhar as muitas dificuldades que ele vivenciou e venceu todas, passou por elas todas, e vai compartilhar como ele precisou ser resiliente em meio ao sofrimento, em meio a circunstâncias dificílimas, diante de encarar pessoas dificílimas, e ele vai compartilhar com a igreja de Filipos o que ele passou, suas experiências, e terminando parte desse relatório dele, não é todo, né? Mas ele vai dizer: depois que eu passei tudo isso, já aprendi um monte de coisa, já aprendi a ser resiliente, eu vivenciei isso, eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Eu quero dizer que nesta noite que cada um de nós temos batalhas, lutas para vencer, e todos nós passamos por uma grande batalha diariamente,
mas você também pode se voltar para Deus, se agarrar em Cristo e pela fé dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo é a nossa única esperança, amigo. Cristo é que fortalece a nossa alma, a nossa capacidade de vencer, a nossa capacidade de recomeçar cada dia e sermos bem-aventurados, ter uma vida abundante e sermos abençoados também, sermos instrumentos de bênção nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Dar a outras pessoas uma nova oportunidade, caminhar uma segunda milha, mesmo diante de uma situação difícil, superar a situação, superar o trauma nos relacionamentos e então avançar adiante para as novas conquistas. Bom, o que é resiliência? Resiliência é capacidade de lidar com pessoas e circunstâncias difíceis. É capacidade de superar problemas, obstáculos e adversidades, tornando-se uma pessoa mais forte. Ou seja, você vai vencendo essas dificuldades, você vai vencendo, vai lidando com pessoas e vai caminhando, vai avançando na sua vida. E a cada vez que você lidar com circunstâncias difíceis, cada vez que você está lidando com pessoas difíceis, está suportando isso, está gerenciando isso, então você cada dia vai se tornando uma pessoa mais forte. Né? Isso é importante. Na física, eu fui fazer uma pesquisa da física. O que seria na física resiliência? Resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido tensão. Olha que interessante! Como um elástico que depois de ser repuxado volta à sua forma original sem sofrer dano. Então, olha só que interessante. A física diz que resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido tensão. Né? Tensão você sofre, nós sofremos todos os dias. E é importante, então, que a resiliência é a capacidade de voltar ao normal e no outro dia começar tudo outra vez, recomeçar a vida feliz, abençoado, superando o que já aconteceu, superando as situações difíceis, superando e aceitando as pessoas difíceis que a gente tem que lidar. Eu, você, todos nós temos que lidar com pessoas difíceis, né? Às vezes todos os dias, todas as semanas, né? Depende da área que você está trabalhando ou onde você está vivendo, mas os relacionamentos, a vida nos oferece isso, né? De graça, como treinamento, situações difíceis e pessoas difíceis para lidar. Né? A Bíblia diz que como um ferro afia outro ferro, um ser humano afia outro ser humano e juntos nós vamos crescendo em Cristo. Mas eu fui pegar uma definição de um graduado psicólogo, Jorge Souza Barbosa. É interessante que ele fala sobre resiliência. Ele entende a resiliência como uma mistura de 7 elementos. Eu anotei aqui: administração das emoções, controle dos impulsos, empatia, otimismo, análise do ambiente, autoeficácia e alcance de pessoas. Isso ele coloca como o que é a resiliência, né? O que envolve a resiliência. Eu fico pensando, quais são as situações que eu preciso ser resiliente? Quais são as situações que exigem, que precisa que nós sejamos resilientes, que você precisa ser resiliente? Talvez você está aí na sua casa, né, no seu casamento, e você precisa ser resiliente. Você está aí na sua família vivendo um drama, uma situação, né, que está se repetindo, e você precisa ser resiliente para você superar, para você vencer, para você avançar na vida. Você está vivendo uma situação no seu emprego, na empresa onde você trabalha, nos seus relacionamentos, em que exige que você seja resiliente. E é interessante que a vida é assim, não adianta você fugir daquela situação, não adianta você fugir daquelas pessoas difíceis, porque você sai daqui e lá na frente a vida vai te mostrar, vai te colocar de novo nessa situação, talvez em situação dupla, né, de situações difíceis e pessoas difíceis. As situações difíceis, as pessoas difíceis da vida, não é para te destruir, não. É para você crescer, é para te treinar, é para melhorar o seu caráter, é para refinar a sua capacidade de vencedor. Então, situações em que a resiliência é necessária. Ambiente profissional, onde a gente sabe que há muita pressão e cobrança. No casamento, no relacionamento e situações
difíceis em geral. Eu falo de casamento que estou rindo aqui um pouco porque eu fico pensando na nova geração, com todo respeito, né? Porque a gente tem uma história de casamentos, de famílias, no passado, famílias aí, casais, ainda hoje nós temos, né? É raro, mas temos casais com 50 anos de casamento, com 30 anos de casamento, tá certo? Com 25 anos de casamento, pessoas na empresa que fica ali 15, 20, 25 anos no aposento da primeira empresa que entrou, ou na segunda empresa que entrou. Ou seja, é, relacionamentos longos, prolongados, né? E a gente vê que esses relacionamentos prolongados, esses casamentos que permaneceram, esses casamentos que se tornaram exemplos para nós, esses relacionamentos, esses profissionais que se tornaram exemplos para nós, independente de como o mundo hoje está, são pessoas que estão vivendo isso, que foram tremendamente resilientes, talvez nem sem conhecer a palavra. E aí, quando a gente fala em casamento hoje, isso em qualquer ambiente, em qualquer nível, em qualquer área da sociedade, a pessoa hoje casa e daqui a 3, 4, 5, 6 meses há uma tensão no casamento, há um desencontro de informação no casamento e as pessoas simplesmente se separam. Elas não querem enfrentar as situações difíceis da vida, não querem enfrentar as pessoas difíceis. Ele descobriu que tem uma mulher difícil com ele. E ela descobriu que tem um homem difícil com ele. Ele descobriu que o patrão dele é difícil. Antes ele não sabia, ele tinha boas ideias do patrão, daquela empresa, mas quando ele começa a trabalhar na empresa, ele começa a perceber que o patrão é uma pessoa difícil. E que toda hora vai criar situações difíceis naquela empresa. E as pessoas, geralmente no mundo de hoje, na nova geração, as pessoas estão fugindo de situações difíceis e de pessoas difíceis. As pessoas não perseveram, as pessoas não querem exercer a resiliência. Porque vivemos num mundo que prega a facilidade e tudo é muito bom, né? E as pessoas não têm crescido. Então, a resiliência ela é necessária para essas situações todas. Para que você não fuja das situações, porque você não fuja das circunstâncias difíceis, mas que você aprenda, você cresça com essas circunstâncias e que você também seja transformado a cada dia, né? Pelo poder de Deus na sua vida, pelo aprendizado. Você erra aqui e aprende ali, o importante é você não ficar traumatizado. O importante é você saber superar e permanecer, né, com o seu foco e firmar propósito. Pessoas abandonam a igreja, né, porque não suportam, não querem engolir sapo, não aceitam fulano, não aceitam aquela situação. E as pessoas não aprendem a superar, não aprendem a perseverar na vida. As pessoas não conseguem mais ter, então, uma história longa, né? Seja como membro da igreja, seja no casamento, seja... Então, é importante isso, que eu e você aprendamos a ser resilientes. Porque é a resiliência que vai nos ajudar a superar as crises, as lutas, as batalhas, as dificuldades. E sermos mais do que vencedores. E aí dizer com o apóstolo Paulo, depois que passar as situações todas, depois que vencer as circunstâncias dificílimas da vida, que só você sabe que está passando, as pessoas difíceis, então você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo falou isso, que ele já tinha passado por situações difíceis. E talvez está vivendo agora os momentos difíceis. Você acha que não vai dar certo, que não vai ter condições, você não vai conseguir, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus não te chamou para desistir no meio do caminho. Deus não te chamou para a derrota. Deus te chamou para a vitória, meu amigo, meu irmão. Ou talvez você está vivendo um trauma nos relacionamentos. Você está com medo, você não sabe o que fazer, como lidar com isso. Então, é um tempo de resiliência na sua vida. É um tempo de aprender a virar a página. E começar um novo dia na graça de Deus, com a graça do Senhor, com a misericórdia de Deus. E saber que todos nós erramos. E saber que todos nós estamos vivendo dias difíceis, lidando com pessoas difíceis. Não foi só você que teve que lidar com uma situação difícil, ou com uma pessoa difícil, né? Mas eu quero trazer aqui, pelo menos,
alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram resilientes. Primeiro, é claro, para mim, o grande exemplo é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é o maior exemplo de pessoa resiliente. Ele foi ignorado pelos judeus, ele foi traído por Judas, ele foi negado 3 vezes por Pedro e foi morto pelos romanos, né? Mas mesmo assim, mesmo diante de pessoas e situações, ambientes dificílimos, né? Jesus cumpriu a sua missão que o Pai lhe deu, que foi amar aquela humanidade, que foi perdoar, que foi salvar. E é interessante que, onde que eu vejo a resiliência de Jesus, mesmo que teve um momento que ele ficou bravo, ficou triste, porque lá no templo, né, fizeram do templo a casa de Deus, casa de negócio, ele pegou o chicote, saiu derrubando as bancadas e tudo, né, e mesmo que teve um momento que ele chamou os escribas e fariseus e começou a criticá-los, a dizer, né, vocês são sepulcros caiados e tal. Ele não deixou de ser verdadeiro, né? Mas depois de viver tudo isso, né, que eu citei aqui, ser ignorado pelos judeus, traído por Judas, negado por Pedro e morto pelos romanos, lá na cruz, de braços abertos, ele disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Capacidade de resiliência, né? Capacidade de firmeza de propósito, capacidade de permanecer focado naquilo que está para fazer. Nada o impediu de alcançar o propósito divino. E é interessante, depois que ele ressuscitou, ele vai procurar Pedro e diz para as mulheres: ó, avisa os meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei. Ele vai procurar Pedro, que o negou publicamente 3 vezes, e vai dizer: Pedro, você vai ser o líder da igreja. Pedro vai se tornar o líder da igreja, um homem de poder, de unção, de autoridade, de ousadia, um homem de Deus. Foi Jesus que disse para nós, está escrito ali na palavra de Deus, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fiquem animados, porque eu venci. Mas a segunda pessoa depois de Jesus, do meu Senhor Jesus, como um exemplo bíblico de resiliente, é Paulo. Paulo. Paulo, amados irmãos e amigos, lá em 2 Coríntios 11, vai descrever, como descreveu um pouco em Filipenses, vai descrever também um pouquinho das situações e pessoas dificílimas que Paulo teve que passar, teve que vivenciar, e que talvez você está vivendo também. Mas você é um vencedor em Cristo Jesus. Você precisa tomar posse dessa palavra: eu posso todas as coisas, eu posso vencer isso, eu posso suportar isso, eu posso passar por isso. E circunstâncias difíceis, pessoas difíceis passam. O que ele descreve ali em 2 Coríntios 11? Ele vai escrever o seguinte: eu fui açoitado. Nas viagens missionárias que ele fez, na jornada na pregação do Evangelho, ele diz que ele foi açoitado, ele foi apedrejado, puxado pelos cabelos, ele foi arrastado pelos cabelos, tirado da cidade, ele sofreu um naufrágio, passou pelo abismo, e ele vai continuar dizendo: em perigos de morte, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, entre trabalhos e fadiga, em fome e sede, frio e nudez. E a Bíblia descreve lá, e continuava a pregar o Evangelho com empolgação e alegria. Paulo, apesar de tudo isso, das situações difíceis, Paulo, apesar das pessoas difíceis, ele continuava pregando a palavra. E ele disse: me importa cumprir o ministério com alegria. Resiliência é necessária para que nos capacite a virar a página, a não ficar traumatizado com os relacionamentos, não ficar traumatizado com as situações difíceis. A resiliência nos ajuda a não fugir daquilo que a vida nos oferece.
mas se sentir treinado e crescer com aquela situação e cada dia se tornar mais forte. E dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante, Deus amava a Paulo. Talvez algumas pessoas, se pensassem, hoje Paulo estivesse aqui e dissesse, eu sofri tudo isso. Talvez algumas pessoas poderiam dizer, mas Paulo talvez estaria em pecado. Talvez você errou muito na sua vida. Talvez está pagando o que você fez contra a igreja. Não. Deus amava Paulo. Quando Paulo se converteu, Deus disse, esse é meu vaso escolhido para pregar o evangelho. Por isso que Paulo, na descrição à igreja, ele descreve a igreja de Corinto, e na descrição da igreja aos Filipos, ele vai dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. E lá em Filipenses 3,13 ainda, falando sobre a importância de você conseguir virar a página, você ser resiliente, você manter-se firme no propósito de vida, nos seus sonhos, nos seus anseios. Firmeza de propósito, lá em Filipenses 3,13 vai dizer, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante e prossigo. Quantas pessoas não conseguiram prosseguir, porque não conseguiram virar a página, não conseguiram ser resilientes? Quantas pessoas que não avançaram para as coisas que estão adiante, não alcançaram a vitória, não se tornaram mais fortes, porque não foram capazes de suportar uns aos outros, como diz a palavra de Deus, perdoar uns aos outros, não foram capazes de, mesmo sofrendo tensão, voltar ao normal. Você pode ver um momento de dificuldade, um momento difícil, de crise, você pode até ficar nervoso, né? Naquele momento você não consegue nem administrar as emoções, mas depois você precisa ser capaz de não ficar traumatizado, mas conseguir vencer isso, administrar suas emoções, retrabalhar isso na sua vida, o que aconteceu, com carinho, com fé, e administrando isso, não permitir que isso vai te envenenar, mas que você possa crescer através disso. Porque situações difíceis, meu amigo, meu irmão, sempre haverá na vida. Não importa onde você estiver, sempre vão surgir situações difíceis. Pessoas difíceis, não importa onde você estiver, sempre você vai se deparar com uma pessoa difícil. Então não adianta fugir, né? Nós precisamos entender que Deus nos ama e que tanto eu e você somos vasos escolhidos de Deus e que nós precisamos aprender a cada dia a sermos resilientes. Abraão espera 20 anos para ter o filho da promessa. Aí quando ele tem o filho da promessa, o menino está aí mais ou menos com 12, 13, 14 anos, e aí Deus diz, Abraão, pega o teu filho e me sacrifica. E Abraão pega o seu filho, deixa a esposa em casa e vai subindo até as montanhas, faz o altar, está levando o cutelo, está levando a madeira, a lenha, está levando tudo, mas não está levando o sacrifício. Naquela época levavam uma ovelhinha, o cordeiro. E aí o menino já conhece como é que funciona isso, porque ele aprendeu a adorar a Deus. E diz, pai, Isaac fala assim, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Ele não podia dizer para o filho, senão o filho sairia correndo, né, de medo. Ele diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Né? Olha que situação constrangedora, olha que situação difícil, né? Mas ele tinha confiança que Deus agiria de forma favorável. Abraão tinha fé e tinha otimismo diante de uma situação dificílima. Talvez o que você está precisando neste momento é ter fé e ter um pouco de otimismo para vencer essa situação difícil que você está passando. Deus vai te honrar. Deus vai prover o que você precisa. E o último exemplo bíblico desta noite, deste momento, de pessoas resilientes, é José. José no Egito. José foi odiado, desprezado, ameaçado de morte e vendido como escravo pelos seus irmãos. Você aguenta isso?
Assediado pela mulher de Potifar, já lá no Egito, ele foi preso injustamente. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para desistir da vida. José tinha tudo para abandonar o próprio Deus, abandonar a fé, abandonar a igreja onde ele frequentava, tudo. Mas ele permaneceu. Ele aguentou ali a situação difícil, as pessoas difíceis, e continuou tendo firmeza de propósito. Continuou buscando ao Senhor, confiando em Deus. Olhando para José, eu penso que ser resiliente é confiar nas promessas divinas. Ser resiliente é superar os desafios que a vida nos impõe todos os dias. Ser resiliente é ter firmeza de propósito, pois a vitória virá. Eu preciso crer nisso e você precisa crer nisso, amigo. A vitória virá. E José está ali naquela batalha toda, vivendo aquela situação toda, e isso não foi da noite para o dia, foi anos. Só na prisão ele ficou 2 anos. Não é fácil. Eu não sei quanto tempo você está preso nessa situação, nesse trauma, nessa luta interna. Quando Deus quer que você vire a página, que você supere isso, que você seja resiliente, que você avance, que você prossiga de forma vitoriosa. A Bíblia diz que Deus era com José. Aleluia! José estava ali sofrendo, lidando com pessoas difíceis demais e situações difíceis demais. Mas a Bíblia diz aqui que Deus era com José. E Deus é contigo também, na situação que você está vivendo agora. Eu talvez não sei qual é o seu problema, qual a situação que você está vivenciando, quem está se deparando com essas pessoas tão difíceis na sua vida. Mas quero dizer, meu amigo, meu irmão, tenha fé, porque Deus também é contigo, para te fazer vencer. Então, por causa da resiliência de José, ele saiu do cativeiro para ser governador do Egito. Resiliência para José foi virado de cativeiro. Vira essa página, vira a mesa, né? Porque ser resiliente é ser capaz de confiar em Deus. Ser resiliente é enxergar a vida com esperança, alegria e sonhos. Ser resiliente é a capacidade de recomeçar sempre. Nós estamos terminando hoje, a quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Você precisa se preparar para recomeçar amanhã. Um novo dia, uma nova jornada, voltar a abrir um sorriso nos lábios, confiar em Deus, ser resiliente e prosseguir para as coisas que estão adiante de você. Deus tem bênçãos para a sua vida. Avança, supere, permaneça. Seja vitorioso. E acorde pela manhã ou durma nessa noite dizendo com o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes por nós mesmos a gente não tem condições, mas pela graça do Pai, pela misericórdia de Deus, se a gente entender isso, que é possível ser resiliente. Ser resiliente não é ser perfeito, como eu disse, mas é ser capaz de avançar mais uma milha. É ser capaz de se manter no caminho. É ser capaz de ter firmeza de propósito. Que Deus o abençoe. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa abençoá-lo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, eu te louvo, te rendo graças pela capacidade que o Senhor nos dá, da resiliência, Senhor. Não é fácil, é um desafio todos os dias, mas obrigado porque na Tua palavra nós temos grandes exemplos, poderosos exemplos de pessoas que viveram situações dificílimas, tiveram que lidar com pessoas dificílimas e prevaleceram e foram vitoriosos, ó Pai, e cumpriram com seus propósitos de vida. Pai, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, abençoe, ó Deus, para que também essa pessoa seja vitoriosa, para que ela possa estar firmada em Ti, Senhor. Ó Deus, dela vitória, dela um novo fôlego de vida, dela, Deus, um novo ânimo, Senhor, e que ela consiga virar a página
da sua vida e consiga superar os seus problemas, as suas dificuldades e possa avançar para diante, para os novos dias, uma nova bênção, para as vitórias que tem preparado para a vida dele, a vida dela. No nome de Jesus, eu quero ordenar a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua empresa, os teus negócios. Não desista dos seus sonhos. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre toda a sua vida, sobre todos os seus sonhos. E diga, e tome posse dessa palavra. Como o apóstolo Paulo disse, você também pode dizer, posso todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece em nome de Jesus. Amém, amém. Deus o abençoe, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus.